Olá, queridos irmãos e irmãs, e a pergunta de hoje é daquelas interessantíssimas que eu gosto sempre de selecionar para responder aqui no canal. E é a seguinte: por que a Bíblia cita em tantos textos o número 12? Qual seria o significado desse número se repetir tantas vezes em diversos textos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento? A Bíblia quer nos comunicar algo especial quando usa essa numerologia? Muito obrigado, querida irmã, que dividiu com a gente essa interessante pergunta. E você, tem alguma dúvida da palavra? Aproveite, as dúvidas, se bem utilizadas, nos ajudam a crescer mais no conhecimento de Deus. Então coloque aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal, ok? Participe! E aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição para receber os próximos vídeos. A nossa meta aqui é chegar a 1000 vídeos. Já estamos com um pouco mais de 400, então participe da nossa comunidade de estudos bíblicos, é gratuito, é aqui no YouTube, então você não tem nada a perder. Se você ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, autor desse canal e também autor do blog esboçandoideias.com, que tem estudos bíblicos aí, você acha na internet. Eu vou te ajudar a entender o tema a respeito do número 12 e tenho certeza que muita gente vai se surpreender com os vários significados desse número e suas aplicações na Bíblia. Vamos então aprender mais? Vamos à minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Comecemos então com o texto de Êxodo 15, 27, que diz o seguinte: Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Bom, aqui nós já temos o primeiro significado do número 12 que eu quero compartilhar com você, que é apenas numerar uma quantidade de alguma coisa. Então observe que no texto que a gente acabou de ler, nós temos ali citado que naquela região havia 12 fontes de água. Ou seja, nada mais do que isso. Não tem simbolismo nenhum nesse tipo de significado do uso do número 12. E muitas vezes isso vai acontecer. Então ele é utilizado apenas para numerar uma quantidade de alguma coisa. No entanto, nós temos ainda alguns significados bem interessantes desse número 12 dentro da Bíblia, que eu vou compartilhar com você até o final desse estudo, mas antes de começar isso, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Olha só, quando nós estudamos essa questão de significados de número dentro da Bíblia Sagrada, a gente precisa tomar um cuidado muito importante. E olha, nós não temos nesses números algo mágico, nem místico, nem escondido, nem secreto, como alguns têm pregado por aí. O que significa isso? Tem gente que pega a Bíblia e começa a somar um monte de número com outro número para dizer que Deus deixou uma mensagem escondida, secreta, que nunca ninguém viu. Não. Isso não é o que a Bíblia apresenta quando ela utiliza números para nos ensinar algumas coisas objetivas, mas também simbólicas, ok? Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter em mente no estudo dos números. Muitas numerações na Bíblia têm sim significados, porém, são significados sempre claros e objetivos, ou seja, quem quiser estudar vai conseguir entender, como nós vamos fazer hoje aqui. Apesar de haver simbolismos em muitos desses números, como nós veremos no nosso estudo, nós não devemos nunca associar esses números a crendices vazias. Então tem gente que pega, por exemplo, o número 7, que aparece muito na Bíblia, e eu vou escrever o número 7 lá no meu portão da minha casa para trazer sorte. Não, os números não têm esse objetivo dentro da Bíblia Sagrada, ok? Então vamos começar entendendo de fato os simbolismos e os exemplos aqui a respeito do número 12. Eu quero começar mostrando alguns exemplos de aplicação do número 12 dentro da Bíblia e aí a gente parte para entender significados, ok? Então veja, uma pesquisa rápida dentro da Palavra de Deus vai nos mostrar muitos usos desse número 12 em diversas ocasiões. Por exemplo, você já deve ter lido várias vezes a respeito das famosas 12 tribos de Israel. Observe o texto de Gênesis 49, verso 28, que diz o seguinte: são estas as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai, né? Quem está falando aqui é Jacó, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então observe
o número 12 sendo aplicado aqui às tribos de Israel. Foram 12 também os príncipes que surgiram de Ismael. Lembra de Ismael, o filho de Abraão com a escrava Agar? Então, conforme Deus prometeu a ele, ele teria 12 herdeiros, ou 12 príncipes, melhor dizendo, ali vindo desse filho. Observe o texto de Gênesis, capítulo 17, verso de número 20. Quanto a Ismael, Deus está falando aqui para Jacó. Eu te ouvi, abençoá-lo-ei, faloei fecundo e o multiplicarei. Perdão, falei Jacó, é Abraão, ok? Te multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então nós temos aqui o Ismael, filho de Abraão, corrigindo aqui, gerando então 12 príncipes de acordo com a promessa de Deus. E claro, o exemplo mais conhecido da Bíblia, que é a escolha dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Muito conhecido também. Mateus capítulo 10, versículo 1 traz para a gente esse exemplo. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então observe aqui o número 12 repetido várias vezes. E temos ainda outros muitos diversos usos desse número 12, mas por hora esses 3 exemplos vão nos ajudar a entender o primeiro significado. E na sequência eu falo mais outros 2 significados que nós temos na Bíblia. Então nós vamos estudar, além do significado do numeral que eu falei no início, mais 3, ok? Então fique comigo até o final para que você aprenda bastante a respeito desse tema. Vamos então agora começar a ampliar o nosso entendimento, trabalhando os significados do número 12. E se você gosta de estudo bíblico profundo, eu não posso deixar de dizer você. Aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo tem um link. E ele leva até a página do meu curso Conheça sua Bíblia de Capa a Capa, onde você vai estudar comigo a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E claro, você vai tirar dúvidas diretamente no meu WhatsApp. Se faz sentido para você, acesse a nossa página, você vai ver que é extremamente acessível. É um curso que nós temos para ajudar missionários, então você pode participar comigo se for desejo do seu coração. Vamos lá então. Como você pode perceber, nos 3 exemplos que eu usei de propósito no início desse estudo, nós temos ali a menção do quê? Grupos de pessoas, perfeito? 12 apóstolos, 12 tribos, 12 príncipes, agrupamentos de pessoas debaixo de uma organização que utiliza o número 12. Então veja, como que funciona ali? Nós temos sempre 12 coisas individuais que formam o quê? Um grupo ou uma organização, como por exemplo os 12 apóstolos. O primeiro significado simbólico desse número 12 na Bíblia está ligado então a grupos completos de pessoas. 12 apóstolos, 12 tribos, 12 príncipes, grupos completos de pessoas. E o significado ele vai se aprofundar um pouco mais ainda quando a Bíblia aplica esse número a povo de Deus. Sim, o número 12 é aplicado muitas vezes a povo de Deus e ele é usado então e relacionado e vai simbolizar nesse caso completude do povo do Senhor. Vai indicar para a gente um povo completo, eleito, escolhido do Senhor. Então, o número 12, ele tem essa ideia simbólica de grupo e aplicado ao povo de Deus, nesse primeiro significado, nós temos a ideia do povo completo, eleito, escolhido, né? Um povo totalmente na presença de Deus, onde nenhum será perdido. Vamos ver então uma aplicação dentro da Bíblia? Veja, por exemplo, em Apocalipse nós temos a menção dos 144 mil selados. Eu já fiz vídeo explicando isso aqui. Aliás, eu vou deixar no finalzinho. Se você for até o final desse vídeo, vai aparecer no finalzinho para você clicar e assistir, onde eu vou explicar, né, a explicação completa sobre esses 144 mil selados. Mas, a título do nosso estudo aqui, o que nós temos nos 144 mil? Nós temos 12 vezes 12, que aí é multiplicado pelo número 1000, né, que traz a ideia de algo grandioso. Então, 12 vezes 12 vezes 1000, nós temos 144 mil. Ou seja, dentro do simbolismo bíblico do número 12, de grupos, nós temos as 12 tribos, que são representadas aí
ou representam o povo de Deus no Velho Testamento, e os 12 apóstolos que representam o povo de Deus no Novo Testamento. Então, o simbolismo ali dos 144 mil aponta para isso. Então, veja, esse primeiro significado traz essa ideia para a gente. A ideia de um grupo completo, de um povo completo, e aplicado ao povo de Deus, fala para a gente e revela a respeito do povo eleito de Deus, onde nenhum vai se perder, ele vai estar completamente. Todas as ovelhinhas do Senhor Jesus nas mãos dele, né, seguradas ali por ele até o final. Bênção de Deus. Agora nós vamos apresentar o segundo significado, que é extremamente interessante também e talvez você nunca tenha percebido dentro da Bíblia. E ele indica para a gente o quê? Perfeição de governo ou perfeição de uma estrutura que funciona perfeitamente, né? Não perfeição nos termos de não ter erros, mas de um funcionamento ideal. Olha só, quando falamos então aqui de povos, de união de pessoas, de grupos, nós não podemos deixar de pensar também em governo. Onde existem grupos reunidos, nós temos algum tipo de governo que lidera esses grupos, que os organiza. Então o número 12 também nos traz um simbolismo de uma perfeição governamental. Sim, uma perfeição de um governo sobre um grupo, de uma organização ideal de um povo ou de alguma coisa. Vamos ver um exemplo prático aqui para você entender de uma forma mais clara. Veja, Salomão, quando ele escolhe administradores ali para organizar Israel, ele organizou em número de 12, para que esses administradores, então, cuidassem cada um de uma região de seu governo, e os 12, então, representavam a totalidade dessa organização, desse governo, dessa estrutura. Veja bem o texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: tinha Salomão 12 intendentes, né? Que significa administradores sobre todo Israel. E agora vai falar da função principal deles, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então observe que aqui um mês do ano, né, forma 12 também, os 12 meses que formam um ano completo. Então veja, essa organização, ela seguiu os 12 meses do ano, que também apontam para uma simbologia de uma estrutura organizada, perfeita e ideal. Deus fez o ano em número de 12 meses, né, para representar essa estrutura ideal. E aqui Salomão aproveita também essa simbologia e organiza dessa forma. Ele podia ter repartido, né, de outras formas, mas ele seguiu isso porque era um pensamento assim muito comum nessa época e um pensamento judaico que era muito utilizado dentro desse número 12 de uma perfeição de uma estrutura. Então note que a ideia desses 12 administradores era realizar uma organização ideal, um governo ideal para esse objetivo, que era fornecer alimentos, mantimentos ali todo ao governo, melhor dizendo, de Salomão dentro de Israel. Mas nós temos agora uma terceira significação a respeito do número 12, que é uma estrutura de poder que é superior. Então veja que os significados, eles são todos meio interligados, mas existem alguns textos que vão acrescentar uma camada a mais de significado. Olha só, dentro ainda dessa ideia de poder governamental, de estrutura, de grupo, Jesus utilizou o número 12 também em uma de suas falas como símbolo do poder que ele tinha, que era superior, que era organizado e que era incomparável com qualquer outro tipo de poder. E quando que Jesus fez isso? Quando ele respondeu ao apóstolo Pedro, que sacou da espada para tentar evitar a prisão de Jesus. E aí você vai lembrar muito bem que Pedro saca da espada e corta a orelha ali de um soldado. Observe o que Jesus diz em Mateus 26:53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele mandaria nesse momento, agora, mais de 12 legiões de anjos? Olha que interessante, Jesus utiliza 12 legiões, que eu vou explicar essa palavra para você, de anjos. O que Jesus tinha em mente aqui? Olha só,
Cada legião romana de soldados contava com 6.000 soldados. Então, se a gente fosse fazer uma matemática aqui, seriam 12 legiões de anjos que representariam ali em torno de 72.000 soldados romanos. E claro, como Jesus está falando de anjos aqui, 72.000 anjos. Nossa, então Jesus está querendo falar que tinha 72.000 anjos no reino de Deus? É claro que os números aqui são simbólicos. O que Jesus está querendo mostrar? Jesus não estava preocupado aqui com os números, já que um único anjo do Senhor, um anjo poderoso, seria suficiente para libertar Jesus de qualquer questão. Nós já vimos no Velho Testamento o poder dos anjos, são muito poderosos. Então Jesus aqui não quer mostrar poder em termos de números exatos, reais. Mas aqui ele está mostrando a superioridade das forças de Deus, caso ele as quisesse usar. E usou o simbolismo do número 12. Ou seja, ele estava querendo mostrar, utilizando uma hipérbole, que é um exagero, que ele tinha à sua disposição um exército, caso ele quisesse. Então aqui o número 12 é utilizado em termos de estrutura também, de grupo, mas uma estrutura de um poder superior a qualquer outro poder. Um exército com 72.000 soldados é um excelente exército, grandioso, capaz aí de bater de frente com qualquer nação. Então Jesus está mostrando ali para eles, olha, eu tenho à minha disposição um exército muito mais superior do que qualquer outro e é de anjos poderosos. Então, o número 12 é aplicado nesse sentido aqui. Veja, esses são os principais simbolismos do número 12 dentro da Bíblia, mas aqui eu quero fazer uma ressalva novamente para você. Eu volto a lembrar que não é objetivo da Bíblia, na citação de números repetidas vezes, que exista algo místico, mágico e escondido. Ou seja, que as pessoas utilizem no sentido de numerologia, que é, às vezes, utilizar número no sentido de usar como crendice, como algo que se você utilizar vai te trazer uma sorte, vai te trazer paz e algumas coisas nesse sentido. Esse tipo de uso é condenado dentro da Bíblia. Os números são citados de maneira objetiva e compreensível, com simbolismos claros, como nós estudamos aqui, para informar sobre questões objetivas e apontar também alguns tipos de simbolismos que vão fazer com que as pessoas aprendam ou entendam algum tipo de mensagem que Deus quer passar. No caso, essa de Jesus passando que o poder de Deus é superior, ok? Então é importante que você tenha isso em mente. E claro, prometi para você, aqui está o vídeo explicando os 144.000 selados de todas as tribos de Israel. Será que você e eu, nós somos um desses 144.000? Ou é um grupo especial? Eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Clique aqui, acesse. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fica com Jesus.